Nesse vídeo eu vou te mostrar um tour de 2 dias de passeio aqui em Boston, que inclui um final de semana com St. Patrick's Day. Boston é a cidade do St. Patrick's aqui nos Estados Unidos, onde cerca de 20% da população é irlandesa. Como é a nossa primeira vez aqui em Boston, a gente quer tanto aproveitar para conhecer os pontos turísticos principais, como também aproveitar um pouquinho de St. Patrick's, é claro. Então acompanha nesse vídeo se você tem interesse de dar uma olhada num tour de 2 dias, um final de semana aqui em Boston. Para chegar aqui saindo de Nova York foi relativamente fácil. A gente pegou um trem lá no centro de Nova York e demorou cerca de 4 horas para chegar aqui. A gente está de olho assim no preço das passagens e elas variam bastante, mas a gente conseguiu uma promoção e pagou $60 por pessoa ida e volta. Aqui em Boston tem uma trilha bem conhecida que é a Freedom Trail e é o que a gente pretende fazer hoje no primeiro dia. Então é um circuito bem longo, assim, acho que cerca de 5 km que você pode fazer caminhando, e essa é a ideia para hoje. Aí a gente fica mais no norte da cidade, atravessa a ponte e conhece também Charlestown. Mais tarde a gente vai dar uma olhada no Google Maps para descobrir qual zona da cidade está mais movimentada e vai tentar entrar em algum bar no St. Patrick's, porque a gente não comprou ingresso para nada. E a ideia para o segundo dia é ir mais para o sul da cidade, que é lá onde acontece a parada do St. Patrick's Day. Uma das partes do passeio era conhecer essa réplica de um dos navios construídos aqui em Boston. Agachado por aqui.
Para quem pensa em também vir aproveitar um final de semana de St. Patrick's aqui em Boston, já deixo o recado que começa super cedo qualquer celebração. Entre 13 e 4 horas da tarde já tinha muita gente nas filas, entrando nos bares e as festas já estavam começando. A gente ficou fazendo esse passeio turístico até umas 6 da tarde, começou a entrar nos bares a partir disso e cerca de 9 da noite já estava meio que encerrando assim as festas. A gente entrou em 2 bares diferentes e a galera já tava limpando assim a bancada, foi bem engraçado. Então o St. Patrick's aqui começa cedo e termina cedo. E pra hoje, então, no segundo dia, a gente vai pra parte mais sul, onde dizem que tem os bares mais clássicos irlandeses e também onde acontece a parada do St. Patrick's. Mas também, hoje termina tudo cedo, os bares são obrigados a fechar. Eu acho que é 6h30 ou 7 da noite, eu vou deixar aqui na tela pra vocês, mais certinho o horário. E é mais ou menos por essa hora que a gente vai embora, então tá tranquilo. A gente vai tentar curtir um pouquinho a parada. Hoje o dia não tá tão bonito quanto ontem, tá mais nublado, mas pelo menos não tá chovendo. Pra quem também quer vir pra Boston, no St. Patrick's, eu recomendo que sempre opte pelas linhas de metrô, que você sabe com certeza que vão estar funcionando nesse dia. A gente ficou um tempão esperando o ônibus e o ônibus não passou, acredito que por causa do St. Patrick's. Aí a gente resolveu pegar um Uber e o Uber não conseguiu chegar perto da parada porque já estava tudo fechado, todas as ruas fechadas. Então, dependendo de onde você se hospedar, tenta chegar a pé ou realmente pegar uma linha de metrô, que vai ser mais fácil. Vamos pra lá? Todo mundo? Tava impossível de comer ali perto da parada e acho que não é muito nosso estilo. A gente veio pegar uma pizza meio distante ali da região onde estava todo mundo. Tentamos de tudo pra ficar lá na parada e acompanhar um pouco mais, mas pra gente não fez o nosso estilo e a gente acabou saindo daquela região e vou contar o porquê. Bom, primeiro que a gente não tinha almoçado ainda e não tinha nada aberto pra gente comer por lá. Era uma região mais afastada da cidade, vocês viram que pra chegar já foi mais difícil e grande parte dos restaurantes estavam fechados e no fim, como a rua principal estava fechada pra passar a parada, alguns restaurantes estavam abertos do outro lado da rua e a gente não tinha acesso porque a gente estava do lado da rua que não tinha restaurantes. Também, quando a gente chegou em alguns restaurantes que estavam abertos, eles estavam cobrando $20 só pra gente entrar. Ou seja, só um ticket de entrada num restaurante. E alguns deles não deixavam a gente entrar com mochilas, que a gente não entendeu muito bem o motivo. Também o clima tava mais pra um festivo violento.
A gente tava sendo empurrado várias vezes, tentando passar pelas pessoas. E tinha muita gente, assim, começando brigas. E muita gritaria. Tava um clima meio estranho. Então, assim, pro nosso gosto, essa parada de St. Patrick's aqui de Boston não foi a melhor coisa. Não recomendaria. Na real, St. Patrick's no geral aqui, né, é muito diferente do estilo brasileiro de fazer festa. Então, que nem no sábado eles começavam super cedo e terminavam cedo. E no domingo começavam cedo também. Então, tanto pelo sábado, por começar tudo muito cedo, terminar super cedo, e também pelo domingo a gente não ter gostado muito da parada. Eu acho que pro estilo de festa brasileira que a gente tá acostumado, eu não recomendo o St. Patrick's aqui de Boston. Então desistimos das comemorações de St. Patrick's, mas não desistimos da cidade. Vamos agora seguir nosso passeio turístico para outras partes aqui de Boston. Mais qualquer parte aqui da cidade. E foi essa viagem de 2 dias aqui em Boston, chegando ao fim. Agora a gente já tá aqui na estação esperando para pegar o trem de volta para Nova York. Então espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você gostou desse vídeo, já aproveita e dá um like e se inscreve aqui no canal. E é claro, me deixa um comentário pra me dar uma força. Até mais!